Eu começo com a citação de um dos ateus mais renomados do nosso tempo. Já citei ele algumas vezes aqui, um doutor, professor chamado Richard Dawkins, um homem que é venerado por muitos jovens, especialmente no meio acadêmico. E começo usando uma citação dele sobre a Bíblia. Para ser justo, a Bíblia é caótica, calçada na reunião de documentos desconexos, composta, revisada, traduzida, distorcida e, entre aspas, melhorada por centenas de autores anônimos, editores e copistas desconhecidos para nós e, principalmente, desconhecidos uns dos outros. A gente ouviu um ateu desdenhar da palavra, ainda que seja triste e que nos leve a clamar misericórdia por alguém que fale isso da palavra. Isso não é inesperado. Não há nenhuma surpresa em alguém que se opõe ao Evangelho, a Cristo, se opor à palavra. O Flávio citou aqui uma aberração dita em nome do Evangelho. E normalmente a gente tem sempre colocado algumas destas distorções de homens que se professam apóstolos, bispos, pastores e que de maneira propositada distorcem a palavra de Deus para benefício próprio, normalmente benefício financeiro. Desses também a gente fica triste em ouvir. Mas e quando a distorção ela vem velada de conhecimento? Como, por exemplo, e eu vou ler aqui, um conhecido padre da África do Sul, que me foi indicado por um pastor e que disse que eu deveria ler esse livro com a mente aberta. Esse padre assim diz: é bem provável que as histórias de milagres que chegaram até nós através dos evangelhos tenham recebido enfeites e exageros, e que também incluam relatos de acontecimentos que não eram originalmente nem milagres, nem maravilhas extraordinárias. Por exemplo, a caminhada sobre as águas, a multiplicação dos pães, a maldição da figueira, a transformação de água em vinho. Um estudo crítico tende a confirmar isso. Essa é uma linha de grande parte da Igreja Católica. Boa parte não crê em milagres. Faz parte de uma linha de estudo da Bíblia que é chamada de alta crítica, que tudo que, ou boa parte do que aquilo que é sobrenatural, não pode ser explicado com a nossa capacidade humana, deve ser então jogado fora. Ah, mas você está falando de padre. Que tal então um grande teólogo protestante do século passado, muito reverenciado no meio acadêmico protestante ou evangélico, que disse, falando de Jesus, que não foi concebido pelo Espírito Santo, não nasceu da Virgem Maria, embora tenha sofrido sob Pilatos, foi crucificado, mas não desceu ao inferno, não ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos, nem ascendeu aos céus, não está à direita de Deus Pai e não retornará para julgar os vivos e os mortos. Um teólogo protestante. Protestante são os evangélicos, eu e você. No entendimento desse, de muitos, a Bíblia é cheia de mitos que tendem e que querem passar uma mensagem.
Eu conversava hoje com alguém que nós temos orado e que não crê no Evangelho, e ele não crendo no Evangelho, ele diz o que esse cara, que é um professor de teologia, diz: Jesus é um modelo. É um modelo a ser seguido. No entendimento desses e de muitos, a Bíblia está cheia de mitos. Ela tem uma mensagem, mas que não é literal. Mais uma. O que você acha desse diálogo que eu ouvi há 2 semanas e que me incomodou a trazer essa reflexão? Odeio o seu Deus. Eu quis muito conhecer esse Jesus de quem você fala. Resolvi fazer o que você disse, ler os evangelhos. Li os evangelhos. Maravilhoso, valeu. Parecia que estava me encontrando. Depois continuei lendo. Porém, tudo desabou quando cheguei em Romanos 9. Como assim? Como pode Deus odiar alguém sem esse alguém ter nascido? Um Deus que faz isso é um tipo Hitler, que odeia judeus mesmo antes deles nascerem. Que coisa mais estúpida que Paulo está falando. É óbvio que este Deus de Paulo é injusto. Um e-mail de alguém que destinou a um conhecido pastor, que não é um pastor, não pentecostal, e que é um pastor que critica essa linha teológica neopentecostal que traz esse monte de teologia da prosperidade, confissão positiva e tal. Esse foi o e-mail destinado ao pastor. A crítica é sobre a soberania de Deus. Romanos 9 fala que Deus governa a história, que cada fio de cabelo meu e seu estão contados, que não há nada que você faça ou que eu faça, e que qualquer pessoa na face da terra, em toda a história, não esteja debaixo do controle dele, e que ele revela o evangelho porque ele quer, para quem ele quer. Não desconsidera a responsabilidade de cada um de nós. Mas é um texto que fala da soberania de Deus, ou a gente se submete a ela, ou a gente vai ter essa postura. E ela falou para o pastor. A resposta do pastor: acho que Romanos 9, 10 e 11, falando com toda a honestidade do meu coração, e aí ele cita Calvino, que foi um dos homens que trouxe a reforma, que estudaram a palavra. Ele diz: Calvino teve a honestidade de dizer que não queria o Apocalipse, que o Apocalipse estivesse na Bíblia, e nem comentá-lo. Ele não queria comentar Tiago, não queria um monte de coisas. Ele está falando isso para justificar. Calvino não quis, mas ele não disse o que ele vai dizer. Na minha opinião, Romanos 9, 10 e 11 são totalmente dispensáveis. Sabe por quê? Porque a descrição de Paulo, tentando explicar o inexplicável, criou uma bananosa filosófica. Ou seja, porque eu não entendo, eu jogo fora a palavra de Deus. Porque eu não aceito, eu jogo fora a palavra. E é por isso que a gente, como introdução, a gente vai ver o que estão fazendo com a palavra de Deus. Essas citações do padre, do professor, do pastor, elas vêm de líderes que professam a Cristo. Acadêmicos, intelectuais, não são aqueles os que transtornam o evangelho, a palavra, em benefício próprio para ganhar dinheiro. Eles também pregam contra estes. Entende como é sério? A gente não está falando mais daqueles que normalmente a gente cita aqui. Ah, mas isso está longe. Não, isso é outra época, esse professor já morreu, nós não estamos vivendo isso agora. E o líder de louvor de uma igreja presbiteriana, essas são pessoas que eu conheço, e que veio dizer para mim que a história de Jó, ele falou assim: Marcos, a gente sabe que a história de Jó é um mito, não é? Líder de louvor de uma grande igreja presbiteriana, estava fazendo teologia numa faculdade presbiteriana. E a pós-graduanda em teologia, que eu estava estudando com ela, que chamou Paulo de machista, por causa do que ele trabalha, da autoridade do homem, que Deus instituiu antes de entrar o pecado sobre a mulher.
E do professor de teologia, que tem a maior referência, um dos teólogos mais liberais, tão liberais quanto aquele que negou tudo aquilo que Jesus fez. Assim como os hereges, heresia é todo ensino contrário à palavra de Deus. Herege é um que comete heresia. Neopentecostal são as igrejas de hoje, as igrejas pentecostais, especialmente as novas igrejas. Assim como eles, existem hoje não nas novas igrejas pentecostais, mas igrejas tradicionais, batistas, presbiterianos, especialmente, que são liberais, em nome da intelectualidade deles, porque eles são muito inteligentes para entender que Deus criou um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva. Isso é uma historinha. Eles desacreditam a palavra e transmitem isso como professores para pastores, para os futuros pastores. Aonde que a gente vai, irmãos, com tudo isso? Será que você consegue perceber 3 grupos distintos? Ateus, como aquele homem, e agnósticos, pastores, bispos e apóstolos distorcendo por causa de dinheiro, e aqueles que estudam muito distorcendo porque não acreditam no sobrenatural. O que eles estão destruindo? O que está sendo destruído, irmãos? A base, o fundamento. Anteontem eu ouvi o estudo de um irmão fundamentalista, e com quem eu me identifico muito, e ele trouxe o Salmo 11, versículo 3, falando do período que nós estamos vendo chamado pós-modernidade, onde não existe absoluto, onde é relativo, tudo é relativo. A minha conversa hoje com esse querido foi exatamente isso, é relativo, mas Jesus disse ele é a verdade. Não existe relativismo, uma afirmação tão concreta como esta. E aquele irmão trouxe essa palavra que eu gostaria que nós lêssemos, Salmo 11, versículo 3, e a pergunta do salmista é: quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? O que está claro nesse texto? Olha para uma construção qualquer, e se eu e você quisermos derrubá-la, para onde a gente vai com mais certeza? Qual é o tiro certo para derrubar aquela construção? É na base, não no topo. Destruiu a base, acabou a referência. Se nós destruirmos o que a palavra de Deus é, acabou a referência. Por que eu vou acreditar em qualquer ponto da palavra se muitas delas não são verdade? Eu citei esse exemplo para esse querido falando assim, é um exemplo simples, mas é assim: você tem uma pizza que tem 8 pedaços, um desses pedaços está com veneno, você não sabe qual é, você come essa pizza? Lógico que não. Como é que eu posso pegar, quem define o que eu pego ou não da Bíblia, o que é verdade ou não? O pastor? Eu vou falar para você o que é certo ou o que não é? O professor de teologia? O pastor que não concorda com a verdade bíblica? Ou eu vou ficar com o fundamento? Ou a Bíblia é o que ela afirma ser, irmãos, ou tudo isso aqui é uma grande estupidez. Orar, cantar, louvar, ofertar, isso não serve para nada, isso é bobagem. Nós estamos sendo chamados para anunciar a palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus, que é Cristo, o Cristo da palavra, não o Cristo que eu escolho. Tudo que cremos de verdade se deve à Bíblia. Quem somos, quem é Deus, quem é Jesus, a sua graça, a sua misericórdia, a sua santidade, tudo se deve à palavra de Deus. Por que nós vamos ceiar? Por que nós dizimamos e ofertamos? Porque é um ritual de crente? Não, porque a Bíblia ensina assim. Por que nós falamos que só Jesus salva? Porque a Bíblia diz assim. Por que nós falamos da condenação? Porque a Bíblia diz. Por que Deus, a palavra fala da ira de Deus, nós falamos. Fala da soberania, da predestinação, da eleição. Por que nós falamos sobre isso?
Porque a Bíblia diz. Eu não posso escolher o que eu acho melhor. Eu tenho que anunciar todo o conselho de Deus. Esse é um princípio da palavra. Contudo, existem aqueles que a substituem por qualquer coisa. Tradição. A tradição se sobrepondo à palavra. O que eu sinto. Eu tive uma sensação, o Espírito Santo veio em mim, uma sensação, peraí, a nossa base não está em sensações, está na palavra. Não está em tradições, está na palavra. Não está em revelações, supostas revelações que esse ou aquele irmão trouxe, está na palavra. Em novas descobertas, no que eu acho, no que eu concordo, no que eu prefiro, a nossa base está na palavra de Deus. Eu queria que a gente pudesse ver então 4 pontos sobre esta palavra que é a palavra de Deus. O primeiro deles, a Bíblia é a palavra de Deus porque ela assim afirma. Simples assim. Ah, mas só porque ela diz que é? Só porque ela diz que é. Existe uma infinidade de evidências e de provas e ninguém nunca provou o contrário. Não provou o contrário? Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém pode provar o que Deus disse. Agora, existe muita gente tentando e dizendo que tem provas. A ciência tem provas. Mentira. O que eu tenho visto na ciência é comprovar a grandiosidade do Deus da palavra. Amém. O apóstolo Pedro, 35 anos após a ressurreição, na sua segunda carta, nós vamos ler, ele estava em Roma e escreve a um grupo de irmãos da Ásia. Com algumas exortações, ele fala da santidade, da perseverança, da centralidade de Cristo. E ali no capítulo 1 de 2 Pedro, nos versículos 16 e 19, ele falou no versículo 15, que aquilo que ele se empenharia para trazer para os cristãos. E aí ele diz, no versículo 19, ele diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. O que Pedro estava dizendo para aqueles irmãos e para nós hoje? Assim, ou do mesmo modo que nós vimos Jesus, porque Pedro está falando assim que ele era uma testemunha ocular de Jesus, ele viu Jesus morto e ressurreto. Ele viu os milagres de Jesus, viu os sinais, viu Jesus ressuscitar mortos, viu Jesus subir aos céus. Mas ele está dizendo, assim como eu vi tudo isso, tão real quanto tudo isso, é a palavra de Deus. Assim, ou do mesmo modo, temos ainda mais firme o que é a palavra dos profetas, ou seja, o que eles tinham em mão como escritura. Ele está comparando, assim como eu vi Jesus, eu vi tudo que ele fez, eu sou prova, eu vou morrer por causa dele. Mas assim como eu vi, a palavra dele, os escritos dos profetas são tão reais quanto ele. Ele está dizendo, a palavra dos profetas, ou seja, é tão real e verdadeiro quanto ver Jesus e o que ele fez, é a palavra dele. E aí ele está dizendo para nós, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, é nela que nós devemos buscar a vontade dele, é nela que eu vou poder ouvir aquele pastor e dizer se ele está dizendo é realmente verdade, não importa quem for. Esse texto que está aqui na frente, aqueles irmãos da cidade de Bereia examinavam não o falso apóstolo, eles examinavam Paulo. E eles não estavam interessados se era Paulo, eles sabiam, Paulo, eu quero saber se o que você está dizendo está de acordo com as Escrituras. Por isso que nós a examinamos dia a dia. Isso é para nós. Por isso que ele faz, e ele mostra a figura da luz. A palavra diz no Salmo,
lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ele está falando a verdade, é a palavra de Deus, é luz para nós. Irmãos, nós precisamos do contato com a palavra, porque tem muita coisa sendo dita e feita em nome de Jesus, que se nós não tivermos contato com a palavra, nós vamos dizer amém. O que ele está dizendo? Prestar atenção. Quem garante que esse escrito é verdadeiro? Versículos 20 a 21 de 2 Pedro, capítulo 1 ainda. Ele está falando que nós devemos prestar atenção, buscar no Senhor. Mas quem garante que essa palavra aí, Pedro, é a palavra de Deus? Aí ele vai dizer para nós: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O que ele está dizendo? A garantia da palavra de Deus é que esses homens, inclusive eu, mesmo sendo pecadores, nós não escrevemos porque nós tivemos uma ideia um dia, foi porque Deus nos usou para escrever o que nós escrevemos. Antes de mais nada, o que ele está dizendo? A profecia ou nenhuma profecia, o que é profecia? É a palavra de Deus aos homens. Profecia não é só dizer o que vai acontecer no futuro, é também, mas profecia é a palavra de Deus dada aos homens, à humanidade. Então nenhuma profecia da Escritura, e sabe o que é a Escritura? Eu estava examinando esse texto, ela acontece 51 vezes no Novo Testamento. Tudo que foi escrito, ele está fazendo menção do Velho Testamento, tudo o que foi escrito é palavra de Deus. Nenhum ensino, nenhum escrito, por isso Escritura, provém de interpretação pessoal. Por quê? Porque foi Deus quem revelou. Jamais a profecia teve origem na vontade humana. Não foi o Pedro que decidiu, acho que eu vou escrever sobre Jesus. Paulo, não, acho que eu vou fazer uma pesquisa aqui. Aqueles homens foram dirigidos pelo Espírito para escrever, porque Deus ia falar com o seu povo por meio da palavra dele, quando aqueles homens não estivessem mais. Por isso, todos aqueles que se propõem a falar do Evangelho, a falar de Cristo, eles têm uma base só, palavra de Deus. Ele está dizendo, mas homens falaram da parte de quem? De Deus. Homens falhos e pecadores, sim, mas foram inspirados, guiados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Deus erra, irmãos? Não. Deus dirigiu aqueles homens para que eles escrevessem a palavra dele. E é nela que nós temos a segurança. É na palavra dele, somente na palavra dele. Mas se nós não temos contato com a palavra dele, como é que nós vamos provar? A palavra diz para nós provarmos os espíritos, para julgarmos os profetas. Como é que a gente vai fazer isso se a gente não tem contato com essa palavra? Mas quanto da Escritura foi inspirada por Deus? Espera aí, nós vimos lá alguns daqueles homens, não, eu desconsidero isso daí. Ele segura aquilo, não, eu quero isso para mim, isso eu aceito. Esse negócio de inferno, vamos falar de inferno, porque inferno afasta as pessoas. Não vamos falar de pecado não, pecado afasta, vamos falar de coisa boa. Quem determina? Porque quando eu faço isso, sou eu a autoridade, não mais a palavra. Quanto da Escritura foi inspirada por Deus? Paulo vai escrever para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Ele está falando para Timóteo, que era um pastor, ele falou, Timóteo, cuidado. E aí ele diz para nós, para Timóteo e para nós, quanto a você, porém, porque ele está falando quanto a você, porque antes ele vai falar de que os homens sem Deus iriam de mal a pior. Quanto a você, Timóteo, a você que crê e a nós que cremos, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Olha a importância de nós ensinarmos para os nossos filhos. Mas eu não nasci num lar cristão, eu nasci num lar religioso.
A gente não tinha nem Bíblia em casa. Ou tinha, mas não lia, né, mãe? Tinha imagem lá, uma imagem desse tamanho que eu dobrava o joelho diante dela. Para os meus filhos, é um privilégio de poder ensinar. E Timóteo era alguém que tinha. Mas se eu e você não tivemos, nós temos hoje a oportunidade de buscar no Senhor. E ele está falando então, permaneça nas coisas. Que coisas? Ou na palavra. Da palavra de quem? De Deus. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Do que ele está falando? Da palavra de Deus, das Escrituras. Elas são capazes de tornar você sábio para a salvação. Como é que uma pessoa pode ser salvo? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. É para salvação, mas é também para quê? Versículos 16 a 17. E aí, ele está dizendo para nós, para Timóteo e para nós, toda a Escritura. Qual parte da Escritura? Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que é inspirada? O que Pedro diz? Homens foram guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou aqueles homens para escrever o que eles escreveram. Toda a Escritura, não somente os profetas, nesse caso ele escrevia, Escritura era Velho Testamento, eles ainda não tinham o Novo Testamento, eles estavam escrevendo, mas ele está dizendo, de Gênesis a Malaquias, isso aqui é a palavra de Deus, toda ela, os Salmos, os livros poéticos, os profetas, o Pentateuco, tudo isso é a palavra de Deus, a Escritura, toda ela, do início ao fim, foi inspirada por Deus. Se foi inspirada por Deus, não tem erro. Se é a palavra de Deus, então, quem você vai dar crédito? Para o pastor, para o teólogo, para o professor, ou para a palavra de Deus? Segundo ponto, a Bíblia é a palavra de Deus, ainda que o mundo a rejeite. Ainda que o mundo rejeite a palavra de Deus, como aquele homem, e o que é inacreditável é gente dentro da igreja rejeitando verdades da palavra de Deus. E aí tem a citação de um irmão que nós sempre mencionamos aqui, eu creio ser um homem de Deus, e a citação dele, eu faço dele as minhas palavras, as palavras dele. Eu creio que a Bíblia foi escrita por autores sobrenaturalmente inspirados por Deus, a ponto de ser verdadeira em tudo o que afirma. E isso não somente em matérias de fé, história da salvação. Ela é livre de erros, fraude e enganos. A Escritura não pode errar, por ser em sua inteireza a revelação do Deus verdadeiro. Ela não é somente uma testemunha da revelação e nem se torna a revelação num certo encontro existencial. Por quê? Porque alguns diziam assim, não é palavra de Deus. Ela se torna a palavra de Deus quando isso é experiência para mim. Ou seja, se aquela pessoa que não ouviu o Evangelho não tiver uma experiência, não é palavra de Deus. Ele vai ter uma outra experiência com um outro tipo de Deus. Palavra de Deus, se o mundo inteiro não aceitar, não deixa de ser palavra de Deus. Ela permanece a inerrante palavra de Deus, independentemente da resposta humana, por causa de citações como essa que esse homem é chamado de fundamentalista. Agora, olha para a palavra de Deus e olha para o que ele diz. Isso é ser fundamentalista? Se isso é ser fundamentalista, eu quero ser um. Não porque esse homem diz, mas porque a palavra diz. Porque a palavra afirma que ela é isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Só com isso a gente pararia aqui. Se toda a Escritura é inspirada por Deus, como Deus vai inspirar algo errado, ou que não seja bem aquilo, ou que eu precise de alguém para interpretar para mim? E alguns outros textos da palavra, que o próprio Deus diz que é Ele quem cuida dela. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Aqui é Deus, naquela época dos profetas, Deus falava literalmente de forma audível com os profetas. E aqui Deus está falando para Jeremias isso. E disse-me o Senhor, Jeremias está escrevendo o que Deus falou para ele dos céus, falou assim, disse-me o Senhor, viste bem,
porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Quem é responsável pela palavra dele? De Deus? O pastor? Ele. Mateus 5, 17 e 18. Mas isso é Velho Testamento. Vamos ver Jesus. O que Jesus tem a dizer? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Tudo que está escrito na palavra, porque a palavra de Deus vai ser cumprido. Ninguém pode dizer que não é verdade. O mundo, ainda que o mundo rejeite, Deus vai cumprir tudo que a palavra dele estabelece. Ele está falando do contexto do velho, mas para nós, novo. Nós vamos ver que Pedro considera o que Paulo escreveu palavra de Deus também. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda ela. Jesus fala em Mateus 24, 35. Também está falando disso. E Jesus está falando aqui das profecias dele. Mateus 24, ele vai falar das profecias quanto à volta dele. Esse colega perguntou: você acredita que Jesus vai voltar? Tenho certeza absoluta, eu falei para ele. Ele vem assim, ele vem com poder e glória sobre as nuvens, do mesmo jeito que ele foi. Só que da maneira que ele veio a primeira vez, ele veio como cordeiro, agora ele vem para julgar. Mas como vão saber? Como vão saber? Todo olho vai ver, e toda língua vai confessar, e todo joelho vai se dobrar diante de Cristo Jesus. Isso é que a palavra dele diz. Você crê nisso? Vou morrer crendo nisso. Além de crer nisso, é a minha maior esperança, o dia que eu vou ver aquele que eu só conheço pela fé, face a face. Olha o que ele disse, o Senhor disse. Olha como ele considera a palavra dele. Os céus e a terra passarão. Isso é literal? Literalmente, com fogo, a Bíblia diz. Tudo isso que a gente conhece. A Bíblia diz que os elementos do universo vai se desfazer quando a volta de Jesus acontecer. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais. A palavra de Deus vale mais do que qualquer coisa. Ainda que o mundo rejeite. Vamos trazer para nós, cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus, apesar de nossas enormes limitações. Explique Romanos 9. Eu não consigo. Eu creio. Eu creio. Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus não depende de eu entendê-la totalmente. Ninguém entende. É claro que os fundamentos, o sacrifício de Cristo, a nossa natureza de pecado, nossa realidade de pecadores e que só Cristo pode nos salvar, que essa salvação é pela graça, pelos méritos de Cristo, isso é absolutamente claro. Mas há pontos entre irmãos que creem que às vezes nós não compreendemos, mas no fundamento não existe diferença. Agora, o fato de eu não entender, ou porque eu não entendo, me dá o direito de dizer que a palavra de Deus é dispensável. E de falar para alguém que está questionando, ao invés de dizer assim, não, mas olha, mas nós não entendemos tudo, mas esse Deus, Ele ama você. Ele mandou o seu Filho por você. Receba. Essas questões, ainda que não totalmente respondidas, elas vão ser colocadas à parte, porque você vai entender que esse Deus, Ele é um Deus justo. Ele não vai fazer nada que aos nossos olhos pareça injusto. Os nossos olhos parecem injustos porque eu sou pecador. Eu falei para esse querido hoje, eu e você somos pecadores. Como é que a gente pode querer colocar Deus na nossa cabeça? Agora, se nós pegarmos alguns pontos, então para que palavra? A Bíblia é a palavra de Deus, apesar das nossas enormes limitações. Qual a resposta que para essa pessoa que escreveu, eu odeio o teu Deus? Eu diria, a nossa limitação. Eu também não entendo isso, meu querido. E eu poderia usar o exemplo de Jó, que aquele colega lá disse que era mito. E Jó, que está diante de Deus sofrendo,
sofrendo mais do que qualquer um de nós aqui poderia imaginar, e questionando esse Deus, por que ele está sofrendo? E começa a colocar a culpa até em Deus. Mas aí então, Deus vai falar com ele. Jó capítulo 38, versículo 2. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Quem está dizendo isso aí? Deus. Para quem? Jó. Quem é esse? Ô Jó, quem é você para me questionar, Jó? Jó, eu sou Deus. E Isaías, capítulo 40, versículo 4. Isaías 40, 14, diz assim: a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Então, Deus vai vir perguntar para o homem o que ele tem que fazer, ou como é que ele deve reger o universo dele. Quem a Deus lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Homens que andaram com Deus, eles chegaram à conclusão de que o Senhor é Deus. Eu me submeto à sua soberania, ainda que eu não entenda, o Senhor é Deus, o Senhor é justo, o Senhor é amor, o Senhor é graça, o Senhor é misericórdia. Eu não entendo tudo, mas o Senhor é Deus. E o que a sua palavra disser, eu vou me colocar debaixo dela e aceitá-la como palavra tua, Senhor. E Paulo, esse texto é fantástico, a gente já abordou Romanos 11, capítulo 33, versículo 36, aquele irmão lá, eu não gosto de Romanos 9, 10 e 11. Romanos 9, 10 e 11 são dispensáveis. Olha o que é dispensável. Ó a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Olha a pergunta, lembra quem fez a pergunta? Isaías, quem? Paulo está dizendo, quem conheceu a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Mesmas perguntas de Isaías. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. Paulo está dizendo, Senhor, eu não entendo tudo, mas é porque Senhor, eu não sou nada. Eu sou um pecador salvo pela sua graça. Como é que eu posso querer te entender, Senhor? Eu me submeto à tua sabedoria, à tua palavra, ainda que eu não entenda. Eu anuncio, ainda que eu não entenda. Eu espero que aqueles que ouvem creiam, mas eu não sei como eles creem. Senhor, eu não sei por que o Senhor me escolheu. Eu sei que foi por sua graça, seu amor, a sua misericórdia. Eu te louvo por isso. Mas, Senhor, eu não entendo tudo. Mas eu não vou negar a sua palavra porque eu não entendo, Senhor. E aí, a gente poderia usar a resposta de Jó. Quando Jó questionou a Deus, Deus chamou a ele, colocou, ele mostrou, ele faz 80 perguntas para Jó, Jó não responde nenhuma. Deus está querendo falar, Jó, olha, eu vou te perguntar algumas coisinhas para ver se você sabe. E ele perguntou 80 e nenhuma ele sabe. Para mostrar quem ele era e para mostrar quem eu e você somos antes de questionarmos a Deus. E aí então Jó, essa deveria ser a nossa resposta. Jó 42, 3. Certo é, falando para Deus, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Irmãos, esse homem tinha perdido 10 filhos num momento só. Ele tinha motivo para questionar Deus. Mas quando Deus se mostra para ele, ele não vai blasfemar contra Deus como a mulher dele mandou amaldiçoar. Ele vai chegar a essa conclusão, Senhor, eu não sabia, me perdoa, Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, pelo que eu disse contra o Senhor, me perdoa. A esperança minha é de que esses homens, quando dizem essas coisas, eles se arrependam, porque essa misericórdia se estende para eles também. Nossa limitação em aceitar, entender ou concordar com a palavra de Deus deve limitar a nossa apresentação das Escrituras? Se a resposta fosse sim,
fosse porque obviamente não é, quem determinaria o que devemos pregar? As heresias não fazem exatamente isso. Heresia é isso, pega um pedacinho aqui, um ponto aqui, pega, olha, tudo posso daquele que me fortalece, eu posso ter dinheiro, eu posso ter riqueza, eu posso ter saúde, mas esquece que eu posso sofrer também. Pega um texto, tira do contexto, faz uma heresia. Isso está cheio. Quem que vai determinar? As suas próprias escolhas? Se é só pegar e escolher de acordo com o que aceitamos, entendemos ou concordamos, quem vai crer que toda a Escritura é inspirada por Deus? Minha conversa com esse querido hoje, eu falo assim, não entenda que o que está na mídia hoje do Evangelho não tem nada a ver com o Evangelho. Esses caras estão distorcendo o Evangelho. E ele, como não crê, ele falou, mas como é que esse cara fala isso? Não, o que ele está dizendo não tem nada na Bíblia. Não tem base na palavra de Deus. A nossa base é só a palavra de Deus. Não dê crédito para o que ele está dizendo em nome de Jesus, usando a Bíblia, porque ele está distorcendo a palavra de Deus. Nosso irmão Charles Spurgeon, um homem de Deus, disse assim, eu prefiro aparecer 100 vezes inconsistente comigo mesmo, do que ser inconsistente com a palavra de Deus. Quarto e último ponto. A Bíblia é a palavra de Deus para que aqueles que creem conheçam-no mais e mais. A palavra de Deus foi dada a nós para que nós conheçamos a Ele. E esse conhecimento só é possível pela palavra dele, mediante a ação do Espírito Santo em nós. Diante de tantas distorções, como é que você vai conhecer então a verdade? Como é que eu e você vamos? Estudando a palavra. Ela diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Medita nela de dia e de noite. Você não pode dar crédito ao que eu estou sem demagogia, por favor, irmãos. Não dê crédito ao que eu estou dizendo. Examine na palavra. E venha, Marcos, você disse aqui, parece, e venha questionar. Eu e qualquer um. Isso eu tenho aprendido, irmãos. Eu e qualquer um. Bispo, pastor, apóstolo, somente os da Bíblia, porque você pode dar crédito somente aos apóstolos da Bíblia. Esse você pode dar crédito, porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Os de hoje eu diria que você não precisa nem examinar muito, você vai ver que está tudo fora. E para nós terminarmos, eu queria ver versículo aqui de 2 Pedro, capítulo 3. A gente vai ver em detalhes para nós finalizarmos. O que a palavra diz? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, 16 até o versículo 18. Vamos devagar aqui um pouquinho. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele está falando para cristãos, ele está falando em amor. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. O que Paulo escreveu é palavra de Deus. Tudo o que Paulo escreveu, inclusive aqueles textos que alguns não querem aceitar, ele escreveu para nós também, segundo a sabedoria que foi dada. Quem deu a sabedoria para Paulo escrever o que ele escreveu? Inspiração de Deus. Versículo 16. Falando disto que Paulo fala, e olha só que Pedro não desconsidera que há algumas coisas difíceis, sim. Falando disso, como em todas as suas epístolas ou cartas, entre as quais Pedro está dizendo que há pontos difíceis de entender. Pedro, irmãos, apóstolo, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O que ele está dizendo? Falando disso do quê? Da salvação, da centralidade de Cristo, como em outras epístolas, tudo o que Paulo escreveu Efésios, Gálatas, Filipenses, as cartas para Timóteo, tudo que Paulo escreveu. Pedro está dizendo assim, tem alguns pontos difíceis, mas difícil significa que não dá. Difícil no sentido, no processo mental humano que é falho. Vai haver verdades que estão muito além da nossa realidade e que a gente não compreende, por isso que é difícil. Mas não quer dizer que nós não vamos negá-la. É isso que ele está dizendo. E aí o que ele está? E o pior é o que ele está dizendo em seguinte,
Esses aí, os indoutos e inconstantes, o que é um indouto e um inconstante? É alguém que não examina a palavra. Essas pessoas, eles são indoutos e inconstantes em relação ao quê? À palavra. Eles não têm contato com a palavra, eles não examinam a palavra, não buscam a direção na palavra. Por isso que eles são inconstantes. E aí ele diz assim, estes torcem, o que eles fazem? Eles pervertem intencionalmente. Para quê? Não somente o que Paulo escreveu, mas o que as outras escrituras. Então, se você pega esse cara que está distorcendo um texto, você pode examinar alguns outros ensinos dele, ele vai distorcer outros ensinos da palavra de Deus. E ele está falando para a gente tomar cuidado, porque, olha essa palavra, eles fazem isso com os escritos de Paulo e com outras escrituras para a sua própria perdição. E essa palavra, irmãos, perdição, ela acontece 18 vezes no Novo Testamento. Todas elas significam condenação eterna. Olha só como é sério, irmãos. A distorção da palavra vai indo até chegar à perdição. Não para quem crê, porque quem crê não vai para a perdição, já foi salvo. Mas para aqueles que são professos, para aqueles que estão na igreja. Versículo 17. Vós, portanto, amados, uma exortação em amor, sabendo isso de antemão, que vêm esses falsos ensinos, essas distorções, ventos de doutrina. O que ele está falando para nós, irmãos? Guardai-vos, cuidado. Guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis, que são aqueles que distorcem as escrituras, mal intencionados, vocês sejam juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. O que ele está dizendo? É possível que irmãos em Cristo sejam levados por ensinos contrários e vão sofrer, e vão descair, vão sair da firmeza da palavra. Nós temos que tomar cuidado com isso, e buscar no Senhor, estudar a palavra. Versículo 18, diante disso, o que nós vamos fazer? E aí Paulo diz, irmãos, antes de entrar por esse caminho, crescei. O que é crescer, irmãos? É ter contato com o Senhor, é crescer no relacionamento com Ele. Crescer onde? Na graça e no conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus. Onde nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus, irmãos? Senão na palavra dele. Não vai. Se nós não tivermos tempo com a palavra dele, nós não vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos andar que nem piolho, né? Pela cabeça dos outros. Vem um cara aqui, pastor diz aqui um negócio, amém. Pastor diz, amém, aleluia, glória a Deus, vai falando amém para qualquer coisa. Essa do piolho foi boa, é nóis, mas essa é velha já, Flávio. Eu achei que você soubesse, é velha essa dúvida. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. No início do trabalho aqui, uma irmã em Cristo, ela disse que, ela perguntou o que eu entendia que seria importante que as pessoas permanecessem aqui. Eu falei, a palavra de Deus. Ela falou assim, não, é a maneira como vocês recebem as pessoas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, eu desejo que vocês fiquem conosco, não porque a gente é simpático, amável, recebe bem, mas por causa da palavra de Deus. É claro que como irmãos, como cristãos, nós devemos ser isso. Mas se você olhar para isso, você vai ver que um dia, ou alguns dias, uma vez ou muitas vezes, você vai olhar para mim e eu vou te decepcionar. Agora, se você olhar para Cristo e para a palavra dele, você nunca vai se decepcionar. Nosso alvo aqui é Cristo crucificado, Cristo das Escrituras. E o nosso desejo é que mais pessoas ouçam, sejam transformadas e andem, que a gente possa andar junto, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que vem pela palavra dele. Amém?